perguntaram no que eu acredito. Não é a primeira vez. Acho que a primeira pessoa foi minha avó e eu não queria dar uma resposta que ia contra as coisas que ela acredita porque sei que isso magoa. Falei pra ela que acredito na gravidade. Acredito em gentileza e acredito que nada se perde, tudo se transforma. Um pouco de matemática e um pouco de poesia pra combinar com ela. Nessa última vez que me perguntaram, apontaram a minha crença em transformação. Disseram ser bonito aplicar essa física aos viveres e morreres. Também acho. A crença se fortalece. Tenho uma amiga obcecada com encerramentos. Nada pode só acabar. Tudo precisa ter um ponto final concreto, uma última conversa, uma data onde se comemore o oscilamento que se encerra. E sempre que falo com ela, me pego pensando quanto isso é bobo. A maior parte das coisas não te permite um encerramento satisfatório. Mas aí sofro com fins e quero também eu um ponto final, uma última conversa, uma data para marcar no calendário. Tem essa pessoa por quem eu tenho muito carinho, mas não posso chamar mais de amiga. A gente parou de se falar sem motivo algum e a gente nunca teve motivo também pra voltar a se falar. Uns meses atrás encontrei com ela meio sem querer querendo e foi tudo tão natural e normal e tranquilo que fez doer a perda da amizade ainda mais. Por que a gente deixou de ser amigas afinal? E sofri muito uns dias. E aí esqueci. Há pouco, duas pessoas diferentes em momentos distintos comentaram sobre isso comigo e percebi que a dorzinha chata de meses atrás tinha passado. Não voltei a me encontrar ou sequer falar com aquela pessoa, mas parei de pensar também que o certo seria a gente sentar e conversar sobre o que aconteceu com a gente. E isso se tornou o fim. No que eu parei de querer encerramento, ele naturalmente aconteceu. A parte engraçada é que me peguei dizendo no mês anterior como sou ruim com finais de ciclo. Sempre me orgulhei de ser desencanada, desapegada, largo tudo e vou. No impulso, muitas vezes é verdade. E não sou de arrependimentos e de mais e cis também. E ainda assim mordo a língua. Saber que algo tá definitivamente acabando me custa. Tenho notado que não é o fim que me assombra, mas a expectativa de que ele tá pra acontecer. E embora os contextos de fim de ciclo muitas vezes sejam caóticos, eu sofro mesmo com os mais tranquilos. Uma coisa gradual, um afastamento sem drama de uma amizade, um semestre acadêmico chegando ao fim, sabendo que outro vem logo a seguir, um familiar envelhecendo, as folhas mudando de cor no horizonte florestal. Com esses fins eu sei lidar. Mas quando consigo marcar um ponto final no calendário e dia a dia ver o tempo me empurrar pra perto dele, esses fins me assombram. Tá tudo bem mudar de ideia. Em um dos primeiros não vlogs que eu postei, falei sobre as minhas sad seeds, essas sementes de tristeza que eu vou plantando e não sei quando vão germinar. Uma floresceu por agora. Quando saí de um namoro, já há 2 anos atrás, joguei tudo que me lembrava meu ex numa gaveta não muito usada, dessas de tranqueiras onde tudo vai parar e nada se acha. Não usada ao ponto de, nesses 2 anos, eu esquecer completamente o que estava lá jogado no fundo. Procurando uns fones de ouvido que sumiram, acabei abrindo ela e achei esse um desenho que ele tinha me feito com um poema escrito atrás. O poema começa com: eu deixo o cacto morrer de sede. A parte engraçada foi que, naquela mesma semana, eu tinha jogado fora um cacto que adoeceu porque eu aguei ele demais. Acho que define bem o que foi nosso relacionamento. Nos gostares que eu tive depois, porque ainda sou muito nova e tô muito perto pra saber se amei ou não, aguei de menos. Deixei que morressem de sede. O que isso diz sobre mim? Vou contra meus princípios e traio a mim próprio ou apenas mudei de ideia? Quando uma das minhas plantinhas, meu pé de cravo em específico, amanhece murcha, eu converso com ela e brincando a chamo de dramática. Coloco água e em poucas horas ela já tá lá, toda feliz de novo. Quando foi que eu comecei a achar sede de drama? Na noite anterior eu tinha sonhado depois de muito tempo com esse mesmo ex, o que só aumentou a bizarrice de achar poema. E eu tenho essa regra clara de: sonhei com você, te mando mensagem. Não mandei pra ele porque a gente não se fala mais e eu não quero gastar água em planta morta. Mas pensei nele naquele dia. E nos ódios e amores que nutro às vezes sem querer. E mudo de ideia. Não mandei mensagem porque eu sou orgulhosa, mas admiti pra mim mesma que entre tanta erva daninha ainda existe resíduo de carinho. Engraçado. De tudo que a gente viveu, a única coisa que eu sinto falta é ler o que ele escrevia. Acho que eu sempre me apaixono nas entrelinhas. Acho também que os caminhos até minha cidade natal estão costurados no meu cérebro. Vi uma foto de uma prima que não mora na minha cidade, postou na estrada e imediatamente soube, é o caminho de casa. Era só rodovia e mato, sem placa, sem prédio, mas tive certeza. Pra alguém tão desorientada como eu, acho que em qualquer lugar do mundo que me largassem, eu era capaz de apontar pra que lado tá a terra que me germinou. Quando penso na minha mãe jovem, imagino ela sentada em um ônibus. Não relacionado, mas de um jeito engraçado que eu só notei agora que comecei a escrever, imagino meu pai jovem num ponto de ônibus. Ambos já me contaram histórias que se passavam nesses lugares, e embora eu não lembre os detalhes, a imagem deles lá permaneceu. Hoje tenho mais facilidade em ver as versões mais novas dos meus pais que eu nunca conheci. Minha mãe me teve aos 29 anos, e hoje eu tenho 25. Acho que quanto mais perto chego da idade em que a conheci pela primeira vez, mais próxima eu me sinto dela também. Tenho esse medo profundo de parar de escrever.
E eu detesto falar sobre porque sou tão prepotente, mas eu vou abrir uma exceção. Quando eu era criança, pensava muito no que aconteceria se eu fosse presa. Não que eu achasse que existisse sequer a possibilidade, mas eu lia muitos livros com personagens tiranos e a ideia de estar presa sozinha em uma sala vazia me aterrorizava. E portanto eu pensava, o que eu faria? Eu pediria um lápis. Eu escreveria no chão e nas paredes e quando acabasse de escrever tudo, leria do começo porque já teria esquecido como comecei. E quando eu acabasse de ler, apagaria tudo e começaria a escrever de novo, porque eu já teria tido uma ideia melhor. Eu era criança quando comecei a pensar assim. Sou adulta hoje e ainda penso igual. Acho que se eu tivesse presa em um quarto vazio com um lápis por 1 ano, sairia de lá mais sã do que eu entrei. Uma vez me disseram que amor era um sentimento egoísta. Desde que eu vi essa afirmação pela primeira vez, estou constantemente brigando com ela. Horas concordo, horas discordo, mas sempre chego no mesmo ponto de que acho que a maneira que penso em amor é muito rasa. Dou muito mais importância para outros sentimentos, outras declarações. Me apaixono nas entrelinhas. E eu sou boa com declarações de amor. Acho fácil derramar para alguém que penso deles em forma de metáfora e poesia. Acho que também não faço isso o suficiente. Sempre guardo para os dias especiais, para os aniversários, fins de ano, celebrações, mas aí o dia chega e eu não tenho tempo, ou energia, ou carisma para derramar carinho sobre quem guarda no coração. Não tenho sido uma boa amiga. Admito que tive que focar muito em mim nesses últimos tempos e acabei me tornando relapsa com quem me cerca. Mas tenho tentado não me martirizar por isso. Tenho um amigo que sempre que me convida pra fazer algo e recebe uma resposta incerta da minha parte, faz questão de frisar que eu tô convidada, mas não tem problema nenhum se eu não for ou se eu for e ficar pouco. Acho o máximo toda vez. Não tenho mais esse tipo de insegurança de que as pessoas vão deixar de ser minhas amigas se eu digo não pra elas, mas um dia tive. Na época, muitas das minhas amizades eram feitas de cobranças e eu me forçava a encaixar em muitos núcleos onde eu não queria realmente estar. Faz parte do crescer, eu acho. Mas que engraçado que justo quando deixei de fazer isso, encontrei as pessoas com quem é fácil estar e que entendem que um não estar não significa não gostar. Acho que para além de gravidade, gentileza e transformação, acredito também na humanidade. Em círculos de amizade definitivos ou temporários, em famílias de sangue e de escolha, em amores passageiros e carinhos duradouros. Ainda não sei bem o equilíbrio entre deixar com sede e afogar, mas estou praticando. Então acredito em paciência, comigo mesmo e com os outros. Espero nunca me esquecer de onde eu vim e nunca deixar um ponto final depois da curva assombrar o que ainda é vivo. Ok, era só um problema do escuro. Tá tudo bem. Vocês fizeram isso juntinho.